Já iniciou a gravação? Só um minuto. Prontinho. Certo. Então, para iniciar hoje a apresentação, nós somos o grupo 5. Hoje a gente vai falar sobre uma visão seminário sobre o capítulo 8, que aborda o tema de tecnologia de processos. Pode passar o slide, por favor. Certo. Então, agora, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco mais sobre o que é essa tecnologia de processos, que é o tema central desse capítulo. Antes de fato, dar a definição e onde que é aplicado esse conceito, é muito importante a gente falar sobre a importância da tecnologia de processos no processo da produção como um inteiro, né? Primeiramente, como a forma que os gerentes de produção lidam com essas tecnologias de processo é considerada uma das decisões mais importantes em toda a operação. E nem sempre foi assim. Antigamente, a tecnologia de processo ela só era implementada mesmo nas áreas que realmente demandavam dela, como, por exemplo, todo o processo de fabricação que realmente precisava disso para realizar o que precisava naquela área. E hoje isso é muito mais difundido em todas as etapas, em todas as operações, com todos os recursos, principalmente aqueles que a gente pensa que, assim, de vista, a gente não imagina que seja. Por exemplo, advocacia, medicina, mas hoje a gente já sabe que a tecnologia de processos é implementada nessas áreas, e inclusive a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente na apresentação, que é quando a Esther vai falar um pouco mais sobre telemedicina, que a gente vai exemplificar de que forma que essa tecnologia ela pode ser utilizada nessas áreas. Certo. E por que isso é importante para os gerentes da produção? Porque eles vão estar envolvidos com todas as etapas da produção, tanto com a escolha, a instalação e a gestão dessa tecnologia nos processos, nas etapas. Só que eles não precisam necessariamente serem especialistas nessa área, ser especialista nessa tecnologia. O que o livro traz para a gente, de que eles precisam ter de demandas, né, é que, primeiramente, eles precisam entender e saber articular o que se pode fazer com essa tecnologia. Tem que ter uma noção básica de como que é o funcionamento e onde que pode ser aplicado isso. A segunda é que eles precisam avaliar essas outras tecnologias alternativas e saber escolher entre elas. Então, saber qual que vai ser mais importante naquela situação, qual que vai ser mais adequado para a demanda. E a terceira coisa é que eles precisam saber implementar a tecnologia nos processos para que elas possam o seu maior desempenho naquilo que elas vão estar fazendo, porque não adianta você ter a tecnologia e não saber desempenhar ela para que ela tenha a sua maior eficiência. Então, essas são as três coisas que os gerentes de produção precisam ter em relação à tecnologia de processo. Pode passar o slide. Então, falando um pouco agora mais a fundo sobre a definição da tecnologia de processos, são máquinas e equipamentos que criam ou entregam produtos e serviços. Então, é todo o auxílio tecnológico mesmo que as etapas de produção vão ter. Elas podem ser tanto mecânicas quanto softwares ou alguns programas computacionais que vão auxiliar. A gente tem como, por exemplo, a própria Disney, ela usa tecnologias para proporcionar melhores experiências aos seus clientes. Porque assim você, além de garantir a satisfação do seu cliente, é muito mais fácil de você conseguir o afeto deles mesmo. Então, eles podem virar clientes frequentes, ou então podem dar outras indicações. Então, utilizar isso para melhorar a experiência dos clientes é uma boa alternativa no caso. Além disso, as tecnologias de processo elas promovem uma maior eficiência nos processos da produção. De que forma? Eles afetam a qualidade, a velocidade, a confiabilidade, o custo na produção, afetam de maneira geral. Tanto que muitas empresas hoje, atualmente, gastam mais em sistemas de computação para aprimorar e controlar os processos do que nos funcionários em si. Hoje em dia, os funcionários que faziam determinada função, que foi substituída por tecnologia, vão estar lá mais para realizar toda a fiscalização em cima disso, e não, de fato, colocar a mão na massa e fazer o que a tecnologia hoje faz por nós. Pode passar. O slide. Certo. Então, de que forma que a gente pode distinguir esses tipos de tecnologia?
A gente pode distinguir a tecnologia de processo por meio do que ela processa, que no caso são os recursos transformados que a gente estuda lá nos primeiros capítulos do livro, que podem ser os materiais, ou então podem ser recursos de informação, ou então os clientes, os próprios clientes. E para cada um desses meios que a tecnologia está envolvida, a gente tem alguns exemplos diferentes. Por exemplo, a tecnologia de processamento de materiais, que processa esses recursos transformados, os primeiros, que são os materiais, né? São todas as tecnologias que moldem, transporte, estoque ou mude algum objeto físico de alguma forma. Por exemplo, são máquinas e equipamentos, principalmente nas operações de fabricação, que foi aquelas que eu falei no primeiro slide, que são as etapas em que primordialmente precisam mais, né, dessas máquinas, que precisavam delas de qualquer forma. Mas além das máquinas que estão ligadas diretamente na produção, a gente também tem exemplos de tecnologia nesse âmbito. Os caminhões, as máquinas de embalagem, esteiras de produção, dentre vários outros equipamentos que auxiliam nesse processamento de materiais. As tecnologias de processamento de informações, elas já são todos os dispositivos que colete, manipule, estoque ou distribua a informação. Por exemplo, uma coisa que é muito difundida hoje em dia, que é as tecnologias baseadas na internet, compra e venda, no caso, sites online e tudo mais, que o que traz de vantagem você utilizar isso? Eles atingem um maior número de clientes e permitem também uma maior exposição de detalhes do produto. Por exemplo, tem uma grande diferença eu ter uma loja física e uma loja online. Melhor ainda se a gente tem as duas juntas, mas a loja online, eu não vou depender do cliente vir até mim para conhecer o meu produto e querer comprar de mim. Essa informação, ela chega numa maior facilidade para clientes que não estão naquele âmbito físico da loja. Então, tem esses tipos de vantagens. Pode passar o slide. E as tecnologias de processamento de clientes, que dentro desse âmbito a gente pode dividir em 3 tipos. Temos a tecnologia de interação ativa, que são aquelas onde os próprios clientes utilizam a tecnologia para criar o serviço, por exemplo, automóveis, telefones, reservas, compras pela internet, caixa eletrônica, que são essas tecnologias mais com interação ativa, literalmente. A gente tem as tecnologias de interação passiva, que são aquelas que controlam os clientes ao restringir as suas ações de alguma forma. Então, aviões, cinemas, parques temáticos, essas coisas que têm essa interação no âmbito de controle. E a gente também tem as tecnologias ocultas, que são aquelas, por exemplo, que rastreiam a movimentação dos clientes, como, por exemplo, o sistema de monitoramento de segurança, onde tem esse rastreio mesmo. E, além desses 3 tipos de tecnologia de processamento, a gente tem aquelas que quebram essa barreira só daquele recurso transformado específico, que são as tecnologias de integração, que processam mais de um recurso ao mesmo tempo, chegando até mesmo a processar os 3 ao mesmo tempo. Então, materiais, informações e clientes, que são bem difundidas atualmente, e, na verdade, é o que mais acontece, que são as 3 juntas. Agora a gente vai falar um pouco mais a fundo do decorrer do capítulo. Foi só uma introdução para a gente saber mais ou menos o que está acontecendo. Pode passar o slide. Bom, dando continuidade ao capítulo, eu me chamo Carlos e fiquei responsável por falar sobre a parte em que o que os gerentes de produção precisam saber sobre a tecnologia de processo. Para começar, é importante destacar um ponto em que o gerente de produção ele não necessariamente tem que saber da parte científica ou da parte que envolve a engenharia por trás da tecnologia que será inserida na empresa dele. Ou seja, o gerente ele não tem que saber da parte estrutural da tecnologia, como foi desenvolvida essa tecnologia, mas sim deve saber sobre os princípios básicos por trás da tecnologia. E para isso, há 4 questões chaves que podem ajudar os gerentes de produção a ter um melhor entendimento sobre os elementos essenciais da tecnologia. Essas 4 questões chaves estão destacadas no slide. A primeira questão
o que essa tecnologia faz que é diferente de outras tecnologias similares. Essa pergunta, ela é importante porque ao mudar uma tecnologia do processo, ocorrerá uma mudança em toda a produção. Aí, se a tecnologia que será inserida, ela não for trazer uma melhoria significativa, pode fazer com que a produção se mantenha a mesma coisa da anterior ou até piore, fazendo com que prejudique todo o processo de produção da empresa. Na segunda pergunta, como faz isso? Ou seja, quais características particulares da tecnologia são usadas para desempenhar sua função? Na terceira pergunta, que benefícios a tecnologia irá oferecer para a operação produtiva da empresa? Ela complementa a resposta da primeira pergunta, porque, como disse na primeira pergunta, é de suma importância saber quais são os benefícios ou melhorias que a nova tecnologia irá oferecer, para saber se o processo de produção não corre o risco de ser prejudicado. E complementando essa terceira pergunta, vem a quarta, que é quais as restrições ou os riscos que o uso da tecnologia traz para a operação. A resposta, ela serve para saber como o processo de produção pode ser afetado, quais os riscos que pode correr em relação ao tempo, em relação à demanda, em relação ao preço da manutenção da nova tecnologia. E com isso eu finalizo a minha parte. Pode passar para o próximo slide. Bom, gente, eu sou a Esther e eu vou falar um pouquinho sobre as tecnologias emergentes e quais são as implicações que elas trazem para a operação. Bom, a primeira tecnologia que a gente vai falar é impressão 3D ou fabricação aditiva. A impressão 3D, ela consiste na produção do zero de um objeto tridimensional pela sobreposição de camadas sucessivas de material. O que acontece? Por que ela se tornou tão atrativa? Por muito tempo, a fabricação de produtos ela tinha um princípio de fabricação em massa, de produção em massa, sendo necessário projetos padronizados, repetitivos e rígidos. Isso oferecia um custo relativamente baixo, mas não oferecia variedade nem customização. Nos anos 90, a tecnologia 3D já era usada para construir protótipos de maneira rápida e barata. E desde então a tecnologia avançou, se tornando uma potencialmente desafiadora para a produção em massa, já que agora ela pode produzir a custo baixo, com velocidade e eficiência, produtos finalizados para os clientes. Quais são as implicações, então, da tecnologia 3D para a economia de produção? A principal implicação é literalmente o impacto que ela traz na economia de produção. A maioria das tecnologias de processos convencionais são mais eficientes quando trabalham com produtos padronizados em grande escala. Porém, com a impressão 3D, o custo de mudar de um produto para o outro é efetivamente zero, e por isso ela se torna interessante. Além disso, por ser aditiva, ela não causa muito desperdício. Alguns estudiosos ainda acreditam que essa tecnologia vai desafiar a vantagem de baixo custo e baixos salários de alguns países. E à medida que os custos de pessoal se tornam menos importantes, os fabricantes voltarão a produzir itens próximos a seus mercados. Agora o Will vai falar um pouquinho sobre a internet das coisas. Bom, gente, eu sou o Wildenberg e vou falar sobre Internet das Coisas, ou conhecido por IoT. O que é a Internet das Coisas? Simplificando a forma de falar dela, é quando você pega objetos físicos e integra eles a uma nuvem de informações, a uma rede de informações, ou joga eles pela internet. Um exemplo muito claro disso são os produtos de supermercado, que utilizam o código de barras para procurar o valor dos preços, tudo na rede de informações do mercado. Como é que é feita essa integração? Para que eles sejam integrados, tem que ser utilizado ou sensores ou atuadores, como os códigos de barra, GPS, chips, entre outras coisas que podem servir para fazer essa conexão. E com esses objetos instalados, com esses sensores e atuadores,
Podem ser usadas redes com fio ou sem fio e um protocolo de acesso para disponibilizar eles na rede. O protocolo de acesso seria como se fosse um código para encontrar ele no meio da informação. Pode passar o slide. Dito isso, a gente tem algumas implicações que podem ser ditas sobre o IoT. Mas antes de tudo, eu queria ressaltar o que uma empresa disse sobre a definição do IoT. A empresa SAP, desenvolvedora de sistemas ERP, Enterprise Resource Planning. Ela descreve a internet das coisas desse modo. Um mundo onde objetos físicos estão perfeitamente integrados à rede de informação e os objetos físicos podem tornar-se participantes ativos dos processos de negócio. Existem serviços disponíveis para interagir com esses objetos inteligentes na internet, pesquisar e mudar seus estados e qualquer informação associada a eles, levando em conta questões de segurança e privacidade. Ou seja, o que ela quis dizer é a interação da internet das coisas com o nosso mundo atual mudou muito a forma como a gente compra, interage, pesquisa e resolve coisas através desse protocolo. Um exemplo bem prático disso seria se um produto precisar ser recolhido por causa de um alarme de risco à saúde. A localização exata de cada produto potencialmente perigoso poderia ser imediatamente identificada. Ou seja, a fábrica ela envia um produto e vê que todos dessa série de produtos estão com danificados ou com um risco de causar acidentes e tudo mais. Se eles tiverem esse protocolo que pesquisa elas através da internet e consegue localização através do GPS e tudo mais, eles podem fazer esse recolhimento muito mais rápido e eficaz para evitar problemas maiores. Quando a gente fala nessas implicações, a gente pode dividir ela em duas partes: informação e análise e automação e controle. Na primeira, informação e análise, elas falam sobre a ampliação que o IoT causa. Principalmente nesse exemplo anterior, falei bastante sobre isso, que é saber onde as coisas estão. Com o IoT, você pode ter a localização em tempo real de qualquer lugar. Exemplo, um rastreamento de carros a partir de um rastreador instalado pela empresa e tudo mais. O dono do carro pode rastrear ele em qualquer lugar em tempo real, ou seja, deu um up em relação a, como é que eu posso dizer, a visão geral. Saber o que está ocorrendo, poderia ser citado câmeras de segurança, sensores de presença e tudo mais. E saber o que fazer poderia ser o acompanhamento de dados de vendas para saber onde pode melhorar os pontos de uma loja, de uma empresa, com a coleta de dados. O segundo ponto, que é automação e controle, vem com os três tópicos que na minha opinião são os de otimização total. Otimização do processo. Quando a gente coloca um sistema para uma automação, ele vai ficar fazendo coletas automáticas e não vai ter a necessidade de um gestor ou alguém específico trabalhando para que ele seja funcional o tempo todo, né? O uso de recurso otimizado é quando você vai pegar dados, você colocar nessa automação, esse produto o sistema pode ir recolhendo dados e mais dados e com isso ele pode ir montando um banco de dados que pode ser utilizados para otimizar em breve os outros processos, fazendo isso um recurso otimizado. E as reações rápidas que a partir dessa coleta de dados, esse banco de dados grande, você pode, caso precise resolver um problema e já tem uma espécie de solução dentro do banco de dados, você já tem uma resposta rápida para isso. E para definir alguns problemas da internet das coisas, a gente poderia falar os custos, que os componentes eletrônicos para fazer isso, ou seja, os sensores ou os atuadores,
são muito caros isso. Então, assim, não é toda empresa que utiliza eles. Tem essa questão de custo aí. Transmissão precisa, passar informações precisas sem perda de informações no caminho. É muito complicado também se você tiver um aparelho de má qualidade, um código de barra de má qualidade. Acontece muito isso. E privacidade, porque com a coleta de dados, às vezes você pode coletar dados de cidadãos, de um grupo de pessoas, e esses dados vão ficar guardados, disponibilizados para esse programa e para quem for utilizá-lo. E aí pode ser um problema para quem não queria ter sua privacidade invadida. E é isso, de forma resumida. Pode ir para o próximo. Bom, gente, agora a gente retorna para a telemedicina. A telemedicina é uma tecnologia que vai processar clientes e ela nada mais é do que o uso de um conjunto de tecnologias de comunicação e informação modernas para prestar assistência médica. Ou seja, para que o médico possa atender virtualmente os pacientes. Há 3 tipos de telemedicina: armazenagem e encaminhamento de dados, monitoramento remoto e serviços interativos. A telemedicina de armazenagem e encaminhamento de dados, ela consiste na obtenção de dados médicos, como imagens e resultados de testes sanguíneos, que são transmitidos para um médico remotamente, e ele faz a avaliação online. Offline, no caso. Nesse caso, ele não tem um exame físico. O paciente não vai passar por nenhum exame físico com o médico. Telemedicina de monitoramento remoto. Ela vai permitir que os profissionais de saúde monitorem remotamente um paciente usando dispositivos tecnológicos. Ela é ideal para acompanhar doenças crônicas ou condições específicas, como doença cardíaca. Telemedicina interativa envolve interações em tempo real entre paciente e médico. Ela inclui comunicação online, conversa telefônica e visitas. E elas são bem parecidas, ela é bem parecida com a visita física tradicional ao médico. Algumas aplicações da telemedicina. Pode começar o slide. A telemedicina ela pode ser muito benéfica em comunidades remotas ou isoladas. E ela é particularmente importante nos países em desenvolvimento. Além disso, ela é uma tecnologia que pode reduzir custos, já que ela não precisa que o paciente se desloque, nem que o médico se desloque para realizar um atendimento médico. Ela facilita também a terceirização de serviços médicos, porque os dados exigidos para um diagnóstico podem ser processados por uma instituição médica especializada que trabalha em larga escala e oferece um serviço mais barato. No entanto, há barreiras na adoção da telemedicina em pronto-socorros e unidades de terapia intensiva. Primeiro, porque a medicina ela é uma atividade regulada. Em algumas regiões, ela é muito difícil de se obter uma permissão ou uma licença, o que pode ser uma barreira. Segundo, a telemedicina ela pode não ser aceita por quem paga a assistência médica, seja o governo, a seguradora ou o plano de saúde, criando uma outra barreira, a barreira financeira. E terceiro, pode haver barreiras culturais, como alguns médicos inabilitados ou que não estão dispostos a adaptar procedimentos clínicos para aplicações da telemedicina. Pode passar. Com isso, temos que avaliar como as tecnologias de processo são. No caso, para um gerente de produção, ele tem três razões principais de como avaliar as tecnologias de processo, que seria qual a finalidade da tecnologia, o seu desempenho e o possível retorno financeiro. Dentro desses três questionamentos, entramos em 3 subtópicos, que é a parte de automação da tecnologia, da escala da tecnologia utilizada e do acoplamento tecnológico. Começando pela automação, temos a relação de variedade e volume. No caso, em processos que teremos mais automação, são aqueles processos de alto volume e menor variedade, para que assim não tenha erros em sua produção. No caso, utilizando um exemplo bem claro e bem específico, seria o processo de processamento de encomendas. Geralmente é feito por máquinas que já estão habilitadas e já são acostumadas, têm o processo de programação embutido, que fazem esse processo extremamente rápido. Agora, por outro lado, a automação de maneira
bem reduzida seria no caso de cirurgias, a qual, por exemplo, uma cirurgia cardiovascular é necessário o conhecimento de um humano auxiliando, porque uma máquina não consegue tomar a decisão precipitadamente em relação à tecnologia, à cirurgia, no caso. Em caso de automações, altos graus de automação, seria uma automação de caso simples e direto, que tem milhares e milhares em quantidade de volume, processamento no dia a dia. Agora, falando sobre a escala da tecnologia, ela tem a relação de variedade, volume e quantidade. Volume e quantidade podem até parecer termos iguais, sinônimos, mas em questão a isso, o volume é em grande volume ou pequeno volume, e a quantidade desse volume é quantificada. É um pouquinho confuso, mas exemplificando fica legal. Sim, produções de grande escala são milhares e milhares de produtos sendo feitos, geralmente por uma máquina, que é literalmente desempenhada só para uma função, que no caso, por exemplo, fabricação de chips tecnológicos, etc. E afins. E em pequena produção seria múltiplas máquinas, várias quantidades de máquinas, fazendo vários processos diferentes. Uma produzindo chips, outra produzindo componentes simples, como um capacitor, de alguma protoboard, alguma coisa assim. E, e suas variedades, né? Como eu já disse, várias quantidades de máquinas produzem várias variedades. Uma quantidade de máquina produz uma variedade, só que em grande volume. Que aí já chegamos na problemática que gerente de produção tem que lidar, que seria ou lidamos com uma escala com 3 máquinas que produzem 3 tipos diferentes, só que em pequena quantidade, ou uma máquina que acaba ocorrendo em produzir um item só que em larga escala. E tem aquilo, né? Se aquela máquina produz um item em grande escala der problema, toda a produção é perdida. Agora, se aquelas 3 máquinas, uma delas der problema, o restante da produção ainda consegue estar intacta, pelo menos 2/3 da produção. E em relação ao acoplamento tecnológico, também tem a relação variedade e volume. Que no caso, um acoplamento mais rigoroso, você consegue ter um controle absurdo sobre a sua produção, só que sem variedade. Seria só em volume. Quanto que um acoplamento menos rigoroso, você consegue ter mais variedade, só que menos volume. Essa seria a relação. E nesse caso envolve problemáticas, porque um acoplamento muito rigoroso, se define em qualquer ponto da sua estruturação, simplesmente a produção para. Enquanto um acoplamento mais simples, simplificado no caso, pode resultar em desvios para sanar o problema. Poderia passar para o próximo? E como a tecnologia melhora o desempenho da operação? Tendo em vista que a gente começou com escala, automação e acoplamento, também temos que focar nos principais focos quando a gente trata de tecnologia. Que assim, temos que tomar as decisões que em relação à qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e seu custo. Não necessariamente é essa ordem, mas é preferível que siga essa ordem para ter uma base. No caso, em questão de qualidade, a gente tem que fazer o comparativo entre o que está sendo automatizado, melhorado tecnologicamente, e em relação ao uso de humanos, no caso. Se o uso da tecnologia resulta em maiores erros ou menores erros que os erros humanos. Em relação à velocidade, isso é bem simples, já o próprio nome diz. É a rapidez que a execução de uma tarefa é feita. É mais rápido que o humano, mais lento que o humano. De preferência, né? Obviamente, tem que ser mais rápido que o humano. A confiabilidade. Isso seria, no caso, mais em relação à tecnologia, sua estabilidade. Se a implementação de uma máquina vai resultar em termos em ter problemas em sua produção, tipo, a máquina falha todo mês,
Ou não, a máquina só falha uma vez ao ano, uma vez a cada 3 anos. Ou até mesmo em outros tipos de tecnologia, como servidores, se os servidores são estáveis, sua conectividade ou não. A flexibilidade seria resultante de como você consegue fazer uma tarefa, só que de múltiplas maneiras. Um servidor para, como é que você consegue ser flexível para sanar aquele problema? É mais ou menos isso. E também, né, como todo uso de tecnologia resulta, é no seu custo. Se tal custo de troca de pessoas é maior ou menor em relação a engenheiros, troca de equipamento, mão de obra capacitada, enfim. Chega nesses 5 principais focos para ter a noção de como a tecnologia é o desempenho da operação. Esses são critérios que devem serem levados em conta para ter o melhor resultado em uma empresa. Poderia passar? Pessoal, Emi? o Emil, dono cadê o dono do slide? Tava mutado aqui, velho. Você me mutou. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as tecnologias e o que a tecnologia proporciona e um retorno financeiro aceitável, né? É basicamente um cálculo que a empresa faz antes de investir em qualquer tecnologia, né? É um cálculo que a empresa faz para saber se ela tem, como é que fala? Se realmente é rentável a tecnologia, se vale a pena investir, se vale a pena perder o tempo dela, né? Porque, querendo ou não, para as empresas hoje, tempo é dinheiro. E logo é feito um cálculo, né? Pelo tempo que vai ser investido esse dinheiro, né? Que vai dar um valor inicial, ou então a empresa estimula um valor fixo que ela pensa que essa empresa vai, que essa empresa não, que essa tecnologia vai valer na frente, né? Que seria o valor presente. E o tanto de juros que ela acha que talvez renderia esse dinheiro, né? E o N seria o tempo. E resolvendo esse cálculo, a gente tem um valor necessário, um valor mínimo, né, para ser investido, que aí seria esse valor inicial que a empresa investiria em um tempo, seria, por assim dizer, o, um valor de patente, por assim dizer, um valor inicial que a empresa vai dar para investir em alguma tecnologia. A gente pode ver, fica melhor vendo com um exemplo. Um exemplo seria suponha que uma empresa que quer investir em uma tecnologia que no final essa tecnologia vai valer 1.500 e vai ter uma taxa de juros de 20% ao ano, né? No período de um ano. Então a gente pega o valor de 1.500, que seria esse valor inicial, multiplica por 1 sobre 1 mais 20 dividido por 100, né, que seria 1,20 mais ou menos. E aí, a gente fazendo esse cálculo, a gente obtém 1.250, né? Seria um valor inicial que essa empresa teria que investir, o valor mínimo, para que no final essa tecnologia que ela vai aplicar esse dinheiro chegue a valer 1.500, né? Então, ela teria aí uma margem de lucro de 250 por unidade vendida de tecnologia, mais ou menos. Seria isso, mano. É essa a minha parte. Bom, eu vou falar sobre a tecnologia proporciona um retorno financeiro aceitável, como as tecnologias de processo são implementadas. Implementar tecnologia de processo significa organizar
todas as atividades que são envolvidas. A implementação é a parte da gestão tecnológica mais importante no processo. O processo de implementação não se pode levar pontos gerais sobre a tecnologia de processos, porque vai variar muito do contexto, da natureza específica de cada processo e das condições organizacionais. Sobre o planejamento de tecnologia a longo prazo, não importa como o gerente de produção se envolva no desenvolvimento, porque é um processo que passa por toda a empresa, não necessariamente que seja só o gerente, vai passar por todas as etapas. Então, não fica numa demanda somente do gerente. A gente vai falar também sobre o que é o roteiro tecnológico. O roteiro tecnológico é uma abordagem que fornece a estrutura para tentar assegurar o alinhamento de desenvolvimentos. Então, ele vai dar toda a base para que seja produzido um desenvolvimento. Esse nome do roteiro tecnológico se chama TRM. E ele é essencialmente um processo que oferece suporte ao desenvolvimento de tecnologia, facilitando a colaboração entre as várias atividades que contribuem para a estratégia tecnológica. O TRM aborda algumas questões fundamentais que dizem respeito a qualquer estratégia tecnológica. Uma dessas são por que precisamos desenvolver a nossa tecnologia, onde queremos ir com a nossa capacidade tecnológica, a que distância estamos desse objetivo, como podemos chegar aonde queremos estar, em que ordem devemos fazer as coisas, quando os objetivos de desenvolvimento devem ser alcançados. Essas são perguntas quando nos questionamos ao fazermos o TRM. Mas o TRM é basicamente uma descrição narrativa de como um conjunto de desenvolvimento deve progredir, não como ele será efetivamente progredido. Então, isso causa críticas sobre uma questão de positivismo, uma visão muito otimista sobre o futuro, e não necessariamente ele vai dar essa visão. Ele vai dar os seus caminhos para você seguir até chegar à sua estratégia tecnológica, que também vai variar de processo, vai variar de local de que você vai aplicar. Sobre a distância de recurso e processo, o grau de dificuldade na implementação é o grau que mede quantas tecnologias a gente vai implementar. Então, quanto mais tecnologias, mais funções, maior seja a tecnologia, pode ser mais complicado para entendimento geral. E assim causa essa questão da distância. Quando a gente cria um projeto que seja mais simples, o entendimento é mais fácil. Essas implementações que são mais curtas, elas envolvem uma oportunidade ideal para a aprendizagem organizacional, porque assim você pode ver o que estava de diferente e analisar seus possíveis erros e assim contribuir para a nova atualização. Falando sobre aceitabilidade do cliente, quando os clientes de uma operação interagem com sua tecnologia de processo, é essencial considerar suas interações ao avaliar essa operação. Então, quando é passado para o cliente, analisar o primeiro passo dele. Qual vai ser a primeira impressão sobre qual foi a meta que foi passada para ele, para fazer toda essa análise. Então, quando eles têm uma interação ativa, as limitações podem ser as suas principais restrições, que é quando você utiliza muito algo e você não se abre para ver novas. Então, outras tecnologias voltadas para o cliente podem enfrentar esse mesmo problema, que é como o Internet Banking, que ele tem como consequência várias áreas comerciais e é o cliente do banco. Whaley e Yamin sugerem que a habilidade da operação para treinar clientes no uso de sua tecnologia depende dos 3 fatores:
complexibilidade, repetição e a variedade. Na complexidade, que é como quantas tarefas ele vai ter que fazer, a dificuldade de manuseio, a repetição é sobre quantas vezes o cliente está fazendo a repetição, porque quanto mais vezes nós fazemos algo, acaba que a gente tem um treinamento mais rápido. Aí um exemplo disso é sobre restaurantes de fast food. Quando nós vamos fazer o pedido, eles já estão tão acostumados a realizar aquele pedido que fica fácil quando tem um novo treinamento, pelo fato da repetição. E a variedade está também relacionada com a quantidade de coisas que mudaram no processo, do antigo para o novo. O exemplo de caso em que a tecnologia passa desconfiança ao cliente é quando também o cliente não é muito adepto à tecnologia. Às vezes a gente tem esse exemplo no uso de tecnologias robóticas em cirurgia, porque a questão do uso da máquina para fazer uma operação que é humana, como médico, passa desconfiança ao cliente. Então, a ideia de que o cirurgião passa mais confiança quando ele vai fazer uma questão como a medicina. É isso. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a antecipação de problemas de implementação. Quando implementamos uma nova tecnologia em algum processo, geralmente essa tecnologia, devido a ser uma novidade, pode surgir problemas organizacionais de adaptação para uma nova tecnologia que entrou no processo. Raramente uma tecnologia vai se portar como esperado logo de cara. E à medida que as mudanças são feitas, essas mudanças são refletidas em toda a organização. Passa o slide, por favor. E geralmente a implementação de uma nova tecnologia, ela gera uma queda na curva de desempenho do processo, até que haja um período de adaptação e efetivação do desempenho ao modo antigo. Aqui, por exemplo, podemos ver nesse gráfico aqui que tem um desempenho, aí tem um período de implementação da nova tecnologia, o desempenho dá uma leve queda e depois ele passa o desempenho previsto para aquela nova tecnologia. Passa o slide. E aqui no capítulo foi apresentado o caso de uma empresa que produz um conservante alimentício e ela tem 2 maquinários da marca Shenling, que um deles apresentou defeito e eles estão com um dilema de substituir esse maquinário ou por um da mesma marca, Shenling, ou por outra da AFU. De forma resumida e generalista, o maquinário da Shenling, ele apresenta já uma certa confiabilidade por já ser conhecido na empresa, porém, ele tem uma qualidade menor, e um dos problemas dele é que o nível de qualidade do produto produzido decaiu. Então, eles estão num dilema entre repor essa máquina que tem que ser substituída por uma da mesma marca, por ter um custo menor e já ser conhecida, porém com seu baixo nível de qualidade, ou por uma da AFU, que tem uma manutenção desconhecida, é um pouco mais não muito considerada no mercado, ela é nova, tem tecnologias novas, ela tem um custo um pouco maior, porém ela tem uma qualidade de produção um pouco maior. Além de que a máquina da Xinling demoraria 3 meses para ser entregue, enquanto a máquina da AFU já tem a pronta entrega. Passa o slide, por favor. Foram feitas 3 questões aqui para o estudo do caso. A primeira é como as 2 tecnologias de processo alternativas, Xinling e AFU, diferem em termos de escala e automação, e quais as implicações disso para a empresa. No caso, a AFU, ela tem um nível maior de automação, ela tem um teste de qualidade automático feito pelo próprio maquinário, porém, ela tem um custo de produção um pouco maior e um custo de compra maior também. Enquanto a da Xinling, ela tem um teste de qualidade manual, tem uma produção um pouco menor, porém com a qualidade um pouco inferior também, mas com um custo menor. Aí a próxima questão aqui foi com os critérios de viabilidade, aceitabilidade e vulnerabilidade discutidos no capítulo 4, avaliar ambas as tecnologias usando esses critérios.
E levando em consideração esses critérios, a máquina da Xinling, apesar dela ter uma maior confiabilidade e viabilidade em questões de custo, ela tem um pouco mais de vulnerabilidade na produção, tem seus problemas já conhecidos, e a qualidade do produto ser um pouco inferior. A AFU é um risco maior de compra por não ser muito conhecida e ter a manutenção desconhecida também, e ter um custo um pouco maior. Ela tem um risco maior, porém a qualidade do produto é maior, a disponibilidade do maquinário é a pronta entrega e, mais o preço o custo do maquinário novo é um pouco maior. Passa o slide aí, por favor. Que recomendação você faria à empresa? Dada a opinião dos empregados que foi dada no capítulo, dando seus pontos, sendo esses empregados de vários setores, a opinião foi que a empresa deveria arriscar no maquinário da FU, tanto pela pressa de ter um maquinário novo trabalhando o quanto antes, por causa que o maquinário da Xinling demoraria 3 meses para ser entregue, sem contar o período de montagem desse maquinário, e por ela ter uma qualidade de produção um pouco maior e um custo não, perdão, e ter também a automação da qualidade, da verificação de qualidade do produto produzido. É um risco um pouco maior devido à desconhecimento da manutenção da máquina, por ela ser um maquinário novo, porém é um risco a ser assumido a longo prazo, principalmente, com a qualidade do produto maior, com a automação maior, que a longo prazo vai gerar benefícios e lucros. Certo, tem mais algum slide? Não. Não. Então é Ok, isso. fecha a gravação aí que eu vou dar o Isso. upload pra gente ver como é que fica em vezes 1,5, essas porra.